Eu queria fazer uma pergunta sobre a prefeitura, sobre a campanha da prefeitura. Porque eu me lembro de ter te entrevistado em 2018, eu tinha uma coluna no Jornal Carioca, eu entrevistei todos os candidatos ao governo, não sei se você lembra dessa entrevista, mas foi uma entrevista diferenciada, porque eu lembro de você falar em inverter prioridades, diversas prioridades que a gente sabe que o governo, tanto do Estado quanto a prefeitura, invertem no Rio de Janeiro. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que você, professor Tarcísio, vai fazer isso na cidade do Rio? Quais são as prioridades? Que prioridades serão invertidas se você vencer essa eleição? Olha, nós temos aqui, a gente tem trabalhado com a perspectiva de que a cidade do Rio de Janeiro precisa de ao menos 3 revoluções. E a gente está usando a palavra para dar um certo... para que as pessoas entendam o nível de transformação e de mudança que a gente precisa nessa cidade. De um lado, a gente precisa de uma verdadeira revolução urbana. O que nós temos hoje? A crença da prefeitura do Eduardo Paes, e não é de hoje, de que o mercado vai resolver os problemas da falta de moradia, que o mercado vai resolver os problemas de mobilidade urbana, né, de que o mercado seria capaz de resolver os problemas de emprego, trabalho e renda na cidade do Rio de Janeiro. E a gente sabe que, de fato, isso não vai acontecer. Né? Ou seja, o que o Eduardo Paes, por exemplo, hoje está lidando da perspectiva chamado Reviver Centro, dar potencial construtivo na Zona Sul, que interessa ao mercado, em troca eles vão fazer empreendimentos no centro da cidade e aí poderão construir casas e moradias para o povo morar no centro da cidade. Isso não está dando certo, e não dá certo há muito tempo. Há muito tempo. A crença do que ele fez aqui na região do Porto da cidade, do chamado Porto Maravilha. Nós queremos transformar o Porto Maravilha em Porto Moradia. A gente acha, por exemplo, que é possível construir, inclusive, uma perspectiva de locação social, uma imobiliária carioca que incida sobre o papel de produção de imóveis e, a partir dessa perspectiva, solidariamente consiga a produção de moradia popular, ou seja, interferir de fato nesses processos. Ao mesmo tempo, as cidades hoje começam a discutir, deixou de ser alguma coisa que parecia nem imaginável, que é a ideia da tarifa zero, se começa a discutir isso seriamente. E é claro que não é de um dia para o outro, num decreto. Há todo um processo de transição necessário, e já há cidades hoje, embora nenhuma do tamanho do Rio de Janeiro, é verdade, que demonstram não só a viabilidade econômica, como o resultado também econômico desse tipo de mudança no nível da questão da mobilidade. Além disso, a gente vai precisar inverter a prioridade do ponto de vista da educação. Qual é a lógica hoje da prefeitura? De novo, contrato temporário, precarização, não entender que uma educação inclusiva e integral não é apenas aumentar o horário da criança na escola, fazer a criança ficar mais tempo numa escola ruim, não resolve nenhum dos nossos problemas. Né? Ou seja, é preciso construir a perspectiva de um currículo diversificado, de uma gestão democrática, esse tal. E, por fim, eu acho que tem um outro elemento importante nesse ponto de vista da inversão das prioridades, a gente está vendo agora, seja na Líbia, seja no Rio Grande do Sul, né, o impacto que a questão do caos climático, das mudanças climáticas, vão trazer sobre as populações. O Rio de Janeiro é uma das cidades com maior vulnerabilidade do ponto de vista da possibilidade de desabamento, de barreiras, de enchentes, de alagamentos. Nós vamos ter que lidar com isso, seja preparando, adaptando a cidade a este novo processo do caos climático, seja discutindo a perspectiva da transição energética, da transição ecológica, da soberania alimentar na própria cidade. E isso conexa com o debate da moradia. Não é possível que a gente continue impassível diante da perspectiva de verões e de catástrofes e de desastres que acontecerão, né, e que, se você não tiver uma política de moradia digna, se você não tiver uma política de adaptação climática, de soberania alimentar, de preparar a cidade para tudo isso e de vocalizar que não dá para a gente continuar com o modelo de desenvolvimento como a gente tem hoje, a gente vai continuar contando os mortos e sempre espantado. Não choveu mais do que a média dos últimos 9.500 anos, porque vai chover mais do que qualquer média que a gente tiver nos próximos períodos, e, portanto, não dá para alegar surpresa diante desse cenário. Precisa preparar, adaptar, construir. E o que a gente tem é uma cidade, né, governada há muito tempo pelo mesmo grupo, que depois, quando a população resolveu, né, optar pela mudança, optou pelo Crivella, foi um desastre, foi um aprofundamento, e que a gente agora precisa apresentar uma outra modelo de cidade.
o bolsonarismo continua sendo o nosso principal inimigo. Nós precisamos evitar que o bolsonarismo, no seu berço, controle também a cidade do Rio de Janeiro, como controlou parte dela, como controlou a cidade a partir da gestão do Crivella. Mas é preciso, na nossa opinião, entender que a conjuntura do Rio de Janeiro hoje aponta para uma possibilidade, de fato, de uma mudança. E esta, na nossa opinião, é a construção de um projeto que parte da esquerda, que amplia o processo, mas que é um projeto de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. A gente quer fazer esse debate, que os problemas da administração de mais de uma década do Eduardo Paes não serão resolvidos por ele, nem pelo bolsonarismo. E por isso a gente acha que tem um espaço para apresentar a nossa candidatura invertendo as prioridades. Já que você tocou no bolsonarismo, Dri, Renato, só me permita continuar perguntando, mais uma última pergunta, porque o que me preocupa também, professor Tarcísio, é que o bolsonarismo tem ligações intrínsecas há décadas com a milícia. E a milícia me parece ser o grande problema da cidade, do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente da cidade. O berço da milícia carioca é Rio das Pedras, que a gente sabe que é a origem, inclusive, do Queiroz, o famoso Queiroz, e de outros diversos atores da milícia que sempre estiveram nos gabinetes da família Bolsonaro, como funcionários de gabinete da família Bolsonaro, homenageados na Assembleia Legislativa, inclusive, né, com medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado, etc., como você muito bem sabe disso. Como você falou em habitação, um dos grandes problemas habitacionais do Rio tem a ver com o poder de controle das milícias sobre esses territórios. Eles fazem construções ilícitas, eles controlam venda de gás, de serviços públicos para essas habitações, as pessoas compram um título de propriedade que não existe, que na verdade foi uma grilagem urbana feita por esses milicianos. Como é que a prefeitura pode interferir nisso sem ter o poder de polícia, sem ser responsável pela segurança pública, cujo poder está no governo do Estado, governo este que tem ligações com a milícia e com a família Bolsonaro? Então, quando a gente pensa, por que uma pessoa opta por comprar um apartamento da milícia? Quando ela compra, ela sabe que o título de propriedade no final é precário, ela acredita no máximo de que aquele papel, como vem de um miliciano, vai lhe garantir que ninguém lhe perturbe naquele processo, mas ela sabe, muitas vezes, que aquele prédio não é um prédio construído com o rigor que precisaria ser. Ela já sabe, tem ideia, né, por exemplo, da questão dos prédios que caíram e que pertenciam à milícia. Uma pessoa que faz isso é porque ela não tem outra alternativa. Porque a melhor alternativa apresentada a ela foi exatamente aquele apartamento da milícia. Portanto, você não resolve este problema se você não tiver, no caso da moradia, com oferta de moradia e interferência exatamente nesse mercado imobiliário, que é muito prático hoje, que o Rio de Janeiro, quem vive aqui vê isso, você tem uma série de conjuntos habitacionais de baixa renda, média renda, grandes conjuntos habitacionais sendo construídos na Zona Oeste. E você tem, em outras áreas onde o domínio territorial está mais consolidado, esses prédios da própria milícia. Essas são as alternativas. Ou mora longe do centro, em conjuntos habitacionais enormes, mas quando tem um pouco mais de poder aquisitivo, ou mora no prédio da milícia, que vai controlando. E hoje é importante que se diga que, por exemplo, a prática da milícia e do tráfico, né, são idênticas e eles estão se copiando. Na favela da Maré, em que a dominação não é tradicionalmente de milícia, há também hoje construções do tráfico para oferecer moradia para pessoas que vivem e moram na Maré. Quando a gente diz, por exemplo, que vai construir casa no centro da cidade e vai interferir no mercado e na lógica do mercado, é para oferecer alternativas a essas pessoas que hoje só têm como alternativa recorrer ao terreno, ao contrato da milícia. É preciso expandir a capacidade de produção de imóveis da própria prefeitura e é possível pensar isso economicamente, onde a venda ou a locação de determinados imóveis da prefeitura esteja subsidiando e sustentando a alocação social para quem não tem dinheiro para isso. Isso mexe na lógica, inclusive, do próprio preço da terra. O nosso debate aqui é interferir no preço e na renda da terra. Não é acreditar que bastará... É claro que demolir os prédios da milícia, como o Eduardo Paes tem feito em alguns momentos, está correto. Mas isso não mexe estruturalmente no poder da milícia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a milícia se sustenta na exploração econômica dessas atividades e na vinculação política com os poderes da cidade. E é preciso romper esse elemento político, do poder político da milícia, porque é isso que sustenta a falta de fiscalização, o controle que eles têm de atividades econômicas, o controle que ele tem sobre o território. É óbvio que isso exige
também, paralelamente a isso, ações de inteligência que cabem e de repressão mais direta que cabem, sobretudo, ao governo estadual. Mas, do ponto de vista municipal, a interferência sobre o elemento da segurança pública, a interferência sobre o mercado imobiliário, a interferência sobre os outros direitos que precisam ser garantidos para, de fato, retirar os ganhos econômicos da milícia nessas atividades, é crucial para isso. O problema está longe de ser simples, né? Está longe de ser simples, mas é preciso enfrentar na lógica de retirar o poder político e diminuir gradativamente, de forma decisiva, a capacidade econômica dessa atividade das milícias. E você acha, Tarcísio, que no curto espaço de tempo é possível enfrentar a milícia a partir do poder público, da Prefeitura do Rio, de forma estrutural? Porque o poder da milícia já não é mais só carioca, ele é fluminense, né? Então, talvez, e já transborda as fronteiras do Rio de Janeiro, né? Eu acho que nós não vamos, em 4 anos, acabar com o poder da milícia na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente precisa reverter o quadro e enfrentar. Eu acho que, nesse ponto de vista da questão do debate da moradia e do uso da terra, é decisivo. É um golpe no poder econômico da milícia, caso a gente consiga, de fato, implementar essa ideia da imobiliária carioca, da perspectiva da produção... A imobiliária carioca seria uma empresa... Não, eu estou falando na produção de apartamentos, de casas, que não são apenas casas em que você destina e dá o título de propriedade para uma pessoa que está precisando de casa. Ela está envolvendo, inclusive, a ideia de locação, de interferência no preço da terra e do imóvel, para que as pessoas tenham acesso a isso. E com base, muitas vezes, num prédio que você constrói, que você está vendendo, produzindo e obtendo lucro com isso, você financia a moradia para quem não tem renda nenhuma. E, ao mesmo tempo, baixa o preço completo do processo da especulação imobiliária na cidade. É disso que nós estamos falando. Seria uma construtora pública? Seria algo assim? Sim, ela, óbvio, ela pode trabalhar na lógica da construção propriamente dita em associação com outras empresas, mas o controle dela é a lógica de produção de imóveis para interferir no mercado e no preço da terra e dos imóveis na cidade do Rio de Janeiro. É disso que nós estamos falando quando, voltadas com o objetivo final, é o debate das classes populares e do direito à moradia, de acabar com o déficit habitacional, ao mesmo tempo que a gente interfere no mercado da milícia, no poder da milícia, que hoje é a única alternativa para quem é pobre conseguir uma casa, conseguir morar na cidade do Rio de Janeiro, em vários territórios. Oferecer uma alternativa, disputar essas pessoas que preferirão morar numa casa, né, e num apartamento construído com o rigor necessário no centro da cidade, com condições em que ela consiga pagar, numa lógica que nós podemos inventar. Esses dias, num debate lá no Congresso, eu usei da ironia, mas aqui eu acho que eu não preciso explicar, né? Usando, inclusive, políticas de cidades comunistas no mundo, como Nova York. Eu falei essa frase, aí o deputado falava: mas você considera Nova York uma cidade comunista? Aí eu tive que dizer: não, deputado, eu estava ironizando, né? Mas há políticas públicas. Não, eu estava discutindo MST com o deputado Domingos Sávio. Foi um negócio. Eu tive que parar, eu falei: não, eu estava ironizando, deputado, desculpa. E aí, essas são políticas, inclusive, de moradia e a garantia do direito à moradia, que são adotadas em várias cidades capitalistas do mundo, e que a gente acredita ser possível implementar no Rio de Janeiro. Agora, é óbvio, ela significa uma interferência e uma ação direta do Estado em algo que está há décadas largado para que o mercado resolva. Isso significa enfrentar interesses do mercado nesse cenário e enfrentar os interesses da milícia. Porque hoje, os interesses do mercado e da milícia, no final das contas, a milícia age naquele espaço que o próprio mercado não consegue resolver e oferecer. Casa em quantidade suficiente para a população pobre da cidade do Rio de Janeiro. E aí, no final das contas, esses interesses econômicos se associam. Enquanto você deixar que o mercado resolva, a milícia vai usar a questão da necessidade de moradia da população mais pobre no Rio de Janeiro como uma fonte de poder e dinheiro que a gente precisa enfrentar.